E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me de 2023. É um prazer para mim ter a companhia de vocês aqui nesses vídeos. Espero que vocês possam gostar do conteúdo que eu vou estar preparando e trazendo para vocês em 2023. O Novo Testamento é um livro maravilhoso porque fala do cumprimento das profecias do Velho Testamento, que nós estudamos bastante em 2022. E fala do ministério, da missão, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É simplesmente sem igual poder mergulhar nesse registro sagrado. E o formato que eu vou trazer isso para vocês é um pouco diferente do formato que eu venho fazendo ao longo dos anos. Em vez de eu fazer comentários livremente com vocês, correndo o texto das Escrituras, esse vídeo vai ser um pouco mais enxuto, vai ser menor e vai ser dividido em tópicos. Então, nós vamos fazer uma breve introdução no começo, falando qual é o título e a designação da semana, né? Qual parte das escrituras que a gente está estudando. Depois, a segunda parte, eu vou listar algumas perguntas que convidam eu e você à reflexão. Algumas perguntas vão ser mais gerais, outras vão ser mais específicas, mas essas perguntas são importantes porque elas vão mostrar a nossa vontade para Deus, que nós queremos aprender, elas vão ser um guia durante a nossa jornada de conhecimento. Depois eu vou passar a falar com vocês sobre o contexto histórico. E isso significa que eu vou procurar mostrar para vocês quem está falando naquela passagem, para quem que está falando, por que está falando, quando que está falando. Eu vou explorar com vocês qual era a situação social, econômica daquela época. Nós vamos tentar ver esses detalhes que não necessariamente eles são importantes para aplicarmos as escrituras à nossa vida, mas que eles dão um panorama melhor, né, sobre o que está acontecendo, nosso entendimento se amplia, nosso desejo de aprender as escrituras intensifica, porque a gente consegue quase que visualizar aquelas pessoas interagindo. Então é muito importante conhecer o contexto histórico. Isso também evita que a gente distorça as escrituras, que a gente altere seu significado. Então é uma parte importante. Mas a próxima parte, que é a que eu gosto mais e a que vocês estão acostumados, são comentários livres. Então eu vou pegar algumas passagens, alguns versículos que eu pré-selecionei e vou comentar com vocês, conversando sobre doutrina, princípios, sobre como aquelas coisas elas podem ser colocadas em prática no dia a dia. Depois disso, eu vou ter uma outra parte, que é a aplicação, onde eu vou fazer um convite específico. Existem muitos convites que o Salvador faz nas páginas de escrituras, mas eu vou pegar um convite e vou colocar aqui para nós. Normalmente, esse convite vai estar associado a uma pergunta para retirarmos nossa recomendação do templo. Então, ele tem a ver com nossa preparação espiritual, com nossa dignidade. E é uma pergunta que só você vai poder responder, que você vai fazer com Deus, né? Então, é esse o formato, basicamente, do Vem Segue-me, que vai ser lançado aí toda tarde de domingo para vocês. Lembrando que ele é lançado domingo porque na segunda-feira começa efetivamente o período de estudo da designação, que vai terminar no outro domingo, onde normalmente nós vamos discutir em família, ou se tiver escola dominical, a gente pode discutir na igreja também aquilo que foi tratado. Bom, quando eu tiver terminado os assuntos, então vem os pós-créditos, né? Não tem crédito nenhum, porque o crédito é só eu que produzo, eu que edito, eu que disponibilizo esse vídeo. Então, mas vai ter uma parte finalzinha onde eu vou mandar abraço para vocês, porque muitos de vocês falam: Lucas, manda um abraço para mim, dá um oi aqui. Eu vou poder fazer isso nesse último minutinho. Também vou aceitar os convites de jantar aí que vocês me oferecem, que estou muito feliz por fazer essa lista da onde que eu vou jantar quando voltar para o Brasil ou quando viajar para algum outro país como Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique. E também eu vou, se tiver um tempo, não tiver para quem mandar abraço ou aumentar minha lista de jantar,
eu vou dizer alguma curiosidade aí, provavelmente das escrituras da época do Novo Testamento. Então é um finalzinho onde vocês vão poder saber essas coisas. E como o vídeo ele tem 30 minutos, é metade do tempo que a gente está fazendo, eu acho que não vai ser difícil para vocês acompanharem. Agora, para o pessoal que gosta de vídeo longo, que gosta de uma conversa mais profunda, nós temos o podcast. Então, o que eu fiz? Eu dividi, em vez de fazer apenas um vídeo longo, eu vou fazer um vídeo médio, de máximo 30 minutos, e um vídeo onde eu posso falar à vontade com vocês, que vai ser lançado domingo também, mas de manhãzinha, 7 horas no horário do Brasil. Então, ele vai estar nas plataformas de podcast, você pode ouvir, ou ele vai estar também no YouTube, como vocês costumam assistir aqui. E lá vocês vão poder ouvir e ouvir e ouvir até cansar da minha voz. E lá a gente vai conversar sem essa divisão de blocos, sem necessariamente ter uma sequência, a gente só vai conversar do Evangelho, tá bom? Então, para vocês que gostam desse vídeo mais longo, tem essa opção. O canal Videira Verdadeira vai ter outros conteúdos. O canal Videira Verdadeira, vocês já sabem, faz parte da Central do Livro de Mórmon, que a partir de 2023 vai mudar o nome. Vai ser chamada Central das Escrituras. Isso porque nós focamos no Livro de Mórmon, nós aprendemos dele, a pedra angular de nossa religião, porém, cresceu tanto o projeto que precisa mudar de nome, porque nós falamos de doutrina e convênios, nós falamos da Bíblia, nós falamos para as crianças, para os jovens, para os adultos. Em inglês, o Book of Mormon Central, que é essa organização sem fins lucrativos, também está passando por essa reformulação e vai mudar de nome. E na tradução, para nós, ficaria Central das Escrituras. Então, é por isso que a gente está mudando. E lá na Central das Escrituras, nós vamos ter muitos conteúdos também, professores excelentes do Evangelho. Alguns focando no Vem Segue-me, outros focando em outros tópicos ou assuntos do Evangelho. Vale a pena. Nós fizemos uma live recentemente contando um pouco sobre isso, mas nós nem contamos para você, assim, 10% do que vai ter. Nos próximos dias, né, se você está assistindo esse vídeo na estreia, você fique aguardando. Se você está assistindo esse vídeo depois, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui no Natal, dia 25 de dezembro. Então, se você viu depois, você já sabe quais são as novidades. Mas se não, aguarda aí, porque nessa última semana do ano, nós vamos ter anúncios sobre o que vai acontecer. Existem vários projetos sobre o guarda-chuva da Central das Escrituras que vocês vão gostar muito. Então, eu estou muito animado, muito ansioso para trazer todas essas coisas para vocês e compartilhar, né, com outros professores, outros criadores de conteúdo, essas maravilhas do Evangelho. Muito bem, vamos partir para a aula de hoje. Somos responsáveis por nosso próprio aprendizado. A gente não tem uma designação específica, é só a gente ler o que está no manual e procurar ponderar as coisas que estão aqui. Então, o convite que eu faço para vocês ao lerem essa passagem é: o que o Senhor quer me ensinar com o Novo Testamento nesse ano? Quais metas eu posso estabelecer, já que a gente está no momento de começo de ano e muitos de nós gostamos de estabelecer metas? Que metas eu posso estabelecer sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Como eu posso fortalecer meu espírito? Como eu posso fortalecer meu relacionamento com o meu Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo? Como o estudo das Escrituras pode se tornar uma prioridade na minha vida? Porque durante a correria do dia, muitos de nós não damos prioridade às Escrituras. E, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos conhecer Deus e Jesus Cristo se não for através das Escrituras. Veja só, o Espírito Santo é o membro da Trindade responsável por testificar do Pai e do Filho. Sem um testemunho do Espírito Santo, nós nunca conheceremos Deus e Jesus Cristo. Sem conhecer Deus e Jesus Cristo, nós não temos vida eterna, porque conforme o Senhor vai testificar que no Novo Testamento, a vida eterna é conhecer Deus e Jesus Cristo. Agora,
Como você obtém o Espírito Santo? Você obtém o Espírito Santo depois de ser batizado pela água. Aí vem o batismo do fogo. Nós também vamos estudar bastante sobre isso. Tanto na conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos, quando depois, quando os apóstolos vão pregar e batizam e confirmam as pessoas como membro da igreja. Mas como as pessoas podem ser batizadas e confirmadas se não há ministros que preguem a palavra de Deus e as ensinem sobre fé, arrependimento, batismo e batismo do fogo para a remissão dos pecados? É preciso que haja pregadores. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na nossa conversa aqui do Novo Testamento. E ele vai dizer: como pregarão se não forem enviados? Agora, esses missionários, esses ministros precisam ser enviados. O texto deles é as Escrituras. Se eles não conhecerem a palavra de Deus, eles não vão conseguir pregar. Se eles não pregarem, as pessoas não vão se converter. Se as pessoas não se converterem, não vão poder receber as promessas de Deus da vida eterna. Então, tudo começa com o contato com a palavra de Deus. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, é semelhante a uma semente que colocamos na terra e passamos a cultivar. A Alma vai ensinar isso para aqueles pobres zoramitas. E vocês conhecem o discurso dele dizendo que nós temos que fazer um pequeno esforço, né, para que essa semente seja colocada no nosso coração. E se nós fizermos isso, nós vamos sentir que a semente é boa. Aí nós precisamos cultivar essa semente para que cresça, se torne uma árvore da vida eterna. Pois bem, isso começa com o contato com a palavra de Deus. Como nós podemos ter contato com a palavra de Deus? Ouvindo uma pregação? É verdade, você pode ouvir os missionários, pode ouvir discursos da conferência geral, pode ouvir os discursos na igreja, quando você vai para a sacramental, as aulas da escola dominical, mas você também pode ter contato ao estudar as Escrituras. Então você precisa abrir e ler o texto, ou você precisa ouvir as Escrituras. Existem tantos métodos para estudar as Escrituras hoje, a gente não tem desculpa, mas a gente precisa ter contato diário com as Escrituras. Se você deixa de regar uma planta, né? Existem vários tipos de planta, tudo bem, mas vamos generalizar aqui. A planta precisa de nutrientes, de água, de sol, diariamente, tá? E se você não coloca esses elementos, a planta ela vai murchar e vai morrer. Assim também, a semente da fé precisa de cultivo diário. Então, convido você a estudar as Escrituras todos os dias. Pela manhã, pela noite, acho o melhor horário para você que funcione, mas faça isso como se sua vida dependesse desse estudo das Escrituras. Porque, de uma maneira bem real, a sua vida espiritual depende. O Espírito Santo, ele é companheiro constante de todos os membros que são fiéis da igreja. E normalmente o Espírito Santo acha oportunidade para nos ensinar quando nós lemos as Escrituras, quando nós temos contato com a palavra de Deus. É quando a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos e vai até o nosso coração que o Espírito Santo consegue ensinar verdades. Muitas vezes o Espírito nos fala coisas quando nós não estamos estudando as Escrituras, né? Ninguém pode forçar as coisas espirituais. Por mais que você estude as Escrituras, não quer dizer que o Espírito vai te ensinar aquilo que você está exigindo. Ele sabe qual é o melhor momento de ensinar. Mas tenho visto que aqueles que estudam as Escrituras diariamente recebem revelação até em momentos inusitados, quando eles pensam que não vão receber revelação, o Espírito está lá ensinando. Mas é porque o Espírito percebeu que você está disposto a aprender, que você está buscando. O Senhor Jesus Cristo disse muitas vezes, pela própria voz dele ou pela voz de seus servos: buscai e encontrareis, batei e ser-vos aberto. Então vamos pedir com fé, meus irmãos e irmãs, e buscar sinceramente, porque essas coisas vão ser dadas. Você é responsável pelo seu próprio conhecimento, você não pode transferir isso para outras pessoas. Pais, professores, irmãos e irmãs da igreja, apóstolos, profetas, todos eles nos ajudam muito. Mas no final, é você que precisa saber que Deus vive, que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, e foi morto pelos seus pecados,
que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias foi mesmo restaurada na terra, que Joseph foi um profeta e que o livro de Mórmon é a pedra angular desta religião. Você precisa saber que temos um profeta vivo que nos guia no tempo atual. As outras pessoas, elas podem testificar com ardor e você pode até sentir que elas estão sendo sinceras e honestas no compromisso delas. Mas se você não tiver plantado a semente e verificado por você mesmo que ela começa a crescer e dar fruto, dia virá em que você não vai conseguir ficar firme, você não vai conseguir suportar o calor do dia, você não vai conseguir enfrentar as dificuldades e achar a paz que excede todo entendimento. O testemunho não é transferível, a conversão é um processo individual e precisa acontecer com você. E a conversão sempre começa com o contato com a palavra de Deus. Então, ouça pregações e leia as Escrituras. Essas coisas vão mudar a sua vida. Prometo para vocês que o ano de 2023 vai ser um ano incrível, espiritualmente maravilhoso, se você mergulhar profundamente nas Escrituras. Não seria incrível se você chegasse no final do ano, ao rever sua vida, o que aconteceu em 2023, e apesar dos altos e baixos que todos nós temos, e das expectativas que muitas vezes não são cumpridas, mas você chegar no final daquele ano e ver, com gratidão, de que essa meta de estudar as Escrituras durante todo o ano foi cumprida, porque todos os dias, naquele horário específico, você reservava 10, 15 minutos para mergulhar nas Escrituras. E você vai poder ver que o Senhor te abençoou com força, te abençoou com compreensão, te abençoou com a disposição de realizar muito mais que você conseguiria realizar sozinho. Então, tá aí uma grande meta. E aí eu fecho com esse convite para que você coloque no papel a sua meta de como vai estudar as Escrituras este ano. Qual é o horário que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar e o que você vai ler. Talvez para você seja algo como: vou ouvir o livro de Mórmon todo dia, 10 minutos, enquanto caminho para fazer exercício ou enquanto dirijo para o trabalho. Depois, mais tarde, meia hora, vou abrir o Novo Testamento, vou ler a designação do Vem Segue-me e assim por diante. Você tem que estabelecer quanto tempo, onde e quais são os detalhes do seu plano de ação, tá certo? Mas se você fizer isso, o Senhor vai te abençoar. Ele já está te abençoando com esse desejo de fazer melhor no ano que vem. Então, siga essa orientação. E agora, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês nesse primeiro vídeo, muito ansioso para começar a estudar o texto do Novo Testamento, onde milagres eles vão abundar muito e muito. Como vocês sabem, eu recebi o nome de um dos evangelistas, Lucas, que conheceu o Evangelho através dos testemunhas especiais de Jesus Cristo. Ele não conviveu pessoalmente com o Salvador. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo em viagens missionárias e ele escreveu um testemunho poderoso a respeito do Senhor. E o que me impressiona em Lucas é que, como eu falei para vocês, ele não teve o privilégio de, como Mateus, João, de ver Jesus Cristo, de estar com ele, de ouvir a voz, de ver ele se movimentando, de ver ele agindo, de perceber aquela luz nos olhos do Senhor. Mas alguns dos mais poderosos testemunhos das Escrituras estão contidos em Lucas, inclusive o relato de que o Senhor Jesus Cristo suou sangue pelos nossos pecados. O que o testemunho de Lucas me ensina é que eu não preciso ver para saber. Eu não preciso ter estado. Seria um privilégio, claro. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo vai dizer, né? Muitos santos do passado desejaram ver as coisas que vocês veem e não viram. E como eu gostaria de contemplar
todos aqueles milagres, né? Vendo o Senhor Jesus Cristo, todas as palavras que ele proferiu, como por exemplo no Sermão da Montanha, ou quando ele repreendia os fariseus. Como eu gostaria de estar lá. Mas apesar disso, meus irmãos e irmãs, eu e vocês podemos ser como Lucas, uma testemunha desses fatos ao ouvir de outros o que aconteceu. E o Espírito Santo que Lucas recebeu para ser essa testemunha, nós podemos receber também. O Espírito Santo pode nos testificar a verdade, como testificou para Lucas. Pode nos ensinar coisas sagradas, como se nós estivéssemos diante daqueles acontecimentos. Então convido vocês a serem tão abençoados quanto os santos que foram abençoados ao conviverem na mortalidade com Jesus Cristo. Eu testifico que o Espírito Santo pode nos dar uma certeza maior do que a certeza ocular que esses olhos mortais podem produzir. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Feliz Natal se você está assistindo no dia 25 de dezembro, que é o lançamento desse vídeo. E feliz Ano Novo! Eu sei que nós vamos ter um ano maravilhoso. Obrigado por assistirem e até a próxima, pessoal!